Bom dia, meu povo, pessoal do terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C e D. Hoje nós vamos do descritor de número 23. Esse descritor exige que o aluno seja capaz de identificar efeitos de ironia, de humor em textos. E geralmente textos que vêm carregados com ironia e humor, ou eles são textos literários, como os textos de Machado de Assis, que são muito carregados, né, de humor, de ironia, do sarcasmo irônico literário, né? Ou eles são charges, como essa aqui que eu reservei, né, para nós podermos pensar sobre a ironia que tem nessa charge. Você é do governo? A mulher pergunta, né? Não, a outra responde, né? Então tire a mão da minha poupança. É uma forma do chargista criticar a política econômica, né, do governo, que barrou as poupanças alguns anos atrás. É uma forma de criticar. E até hoje a poupança não tem muito rendimento por conta que os bancos não interessa aos bancos, né, que a poupança renda bem. Interessa a ele o lucro em cima do dinheiro que nós aplicamos. Então aí você tem o senso de humor o ônibus lotado, né, que é o costume. É uma charge que fala de uma questão, de um problema social também no Brasil, que é a superlotação dos transportes públicos, né? E nós temos o elemento de humor aí. Então, qual a expressão produz o efeito de humor e ironia na charge? Eu poderia trazer alternativas, mas eu preferi, para que fique mais simples a análise e mais direto, eu preferi a partir de questões abertas, né? Que você possa discorrer, falar. Qual a expressão? A expressão aí é quando ela está em toda a charge, o elemento de humor está em toda a charge, desde a primeira pergunta. Observe que ela pergunta, dentro de um ônibus lotado, aí perguntou, você é do governo? Aí o outro responde, não, então tire a mão da minha poupança. Todo elemento aí, todo o discurso da charge, todo o texto da charge está carregado de humor. Diferente de outras charges que apenas um dos balãozinhos vem carregado de humor. Nessa, todo o texto da charge vem com essa característica que é própria da charge, né? Que é a ironia. A ironia é uma figura, é um instrumento que nós usamos na linguagem para gerar um certo humor na construção textual, certo? Quando nós vamos construir alguns textos, a ironia gera essa coisa de humor e serve também para crítica, né? Para criticar. Vamos para a segunda charge que eu escolhi para que a gente possa trabalhar, né? Observe o diálogo entre o aluno e a professora. Aí o diálogo aqui, o aluno diz assim, quando eu crescer, vou viajar muito. Aí a professora diz, que fofo, vai ser piloto de avião? Aí o menino responde, não, vereador. Então observe a charge, que é uma crítica, de vez em quando pega, como aqui na cidade que eu moro, 11 vereadores foram presos porque com dinheiro público foram passear, né, em Gramado. Então até isso deu muito pano para manga aqui desenrolar. Até agora nessa campanha muitos cards e bombou na internet e muitos cards fazendo charge com isso, né? Com essa coisa do vereador. Você vai ser o que quando crescer? Vereador, né? A professora pensava que era piloto de avião porque ele disse que ia viajar muito. Então aí está o elemento de humor, está já muito mais forte no último balãozinho, como eu falei, que tem charge que o elemento de humor ele vem carregado só em um dos balões, né? Porque no primeiro o discurso parecia normal, tranquilo e tal, mas aí o elemento de humor, a ironia mesmo está presente no último quadrinho, no balãozinho, quando o menino responde à professora que vai ser vereador, né? A resposta do aluno está carregada de ironia. Qual a palavra que gera esse efeito irônico? É a palavra vereador.
Então, você tem aí uma segunda charge do que poderia ser usada em qualquer questão do descritor de número 23. O descritor de número 23, ele exige do aluno que o aluno seja capaz de perceber, né, de identificar elementos irônicos dentro de charge, textos, reportagens e outras, porque a ironia ela não é só da charge. Outros textos, como eu já disse, nos textos de Machado de Assis, principalmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, você encontra muito ironia, muito. Quando ele fala de Coutrinho, cunhado, quando ele fala de uma namorada que ele teve que é coxa. Hoje em dia seria não tão bem visto por conta do politicamente correto, mas o texto de Machado de Assis, em sua maioria, é muito crítico e irônico, certo? Vamos para uma outra charge, né? Uma outra charge. Aqui a charge apresenta uma forte crítica ao sistema político partidário, né? Essa charge. Observe. O eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? Aí o aluno responde: só pode ser um mané. Então, aí você tem novamente a charge carregada com essa coisa da crítica e do humor, da ironia por trás da palavra mané, né? Da ironia por trás da palavra mané. A palavra mané é uma abreviação, né? Uma contração, não é bem uma abreviação, mas é uma contração da palavra Manuel, né? Isso isso também é politicamente incorreto, né? É uma abreviação da palavra Manuel para xingar os portugueses, né? O seu Manuel da padaria, né? Os portugueses por muito tempo foram xingados como sendo menos inteligentes, como sendo tapados, né? E tinha muita piada nos programas dos anos 80, 90, finalzinho dos anos 80 e começo dos anos 90, tinha muita piada com português. Nos programas de piada do Brasil, principalmente do Jô Soares, tinha muita piada com português. Porque por conta da ditadura de Salazar em Portugal, que se dizia que os portugueses emburreceram, ficaram burros, né? Então mané vem dessa coisa do idiota, da pessoa que é passada para trás com facilidade. E aí está o carrego da ironia, está também no último balãozinho, né? A parte mais forte da ironia, né? Mais uma vez, é apenas uma pequena expressão que atribui ao texto uma dose de humor e de ironia. E a expressão é a última, quando ele diz só pode ser um mané. Quando a professora diz o eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração? A professora dando aula de oração, né? Os tipos de sujeito, aliás, e pergunta ao aluno, faz esse questionamento. E o aluno responde a ela que só pode ser um mané, confiar em honestidade de político. Que é uma forma irônica de falar sobre a realidade que nós vivemos, né? Tantas promessas, tantas pessoas se arrogando honesta, direita e correta, mas quando chega ao poder não tem força alguma de lutar contra o sistema, de fazer a reforma política verdadeira e necessária que o país precisa. Então, gente, espero ter contribuído com o conhecimento de vocês a respeito do descritor de número 23. Né? Tem uma atividadezinha de 5 questões que está lá na nossa sala de aula virtual para que vocês possam fazer sobre o descritor 23. Um abraço a todos, espero que vocês estejam bem.